Metais que cicatrizam trincas. Fazendas solares espaciais. Baterias de calor. Controle climático bioinspirado. Olá pessoal, bem-vindos ao canal Realidade Tecnológica. Cientistas confirmaram experimentalmente que pedaços de metal podem trincar e depois se fundir novamente, sem qualquer intervenção humana, derrubando teorias científicas fundamentais sobre o processo de fadiga e fratura dos metais. O desenvolvimento de materiais que se autocuram, ou cicatrizam-se depois de serem cortados ou furados, está entre as áreas mais movimentadas de pesquisas devido ao grande potencial de uso de materiais que dispensem manutenção. Mas, até agora, todos os resultados haviam sido obtidos com materiais macios, sobretudo poliméricos. Os melhores na verdade são hidrogéis, que são mais adequados para aplicações biomédicas. Assim, se for possível dominar esse processo de cicatrização nos metais, isso pode iniciar uma verdadeira revolução na engenharia, por exemplo, em pontes, motores e até aviões que poderiam reverter os danos causados pelo desgaste, tornando-os mais seguros e duráveis. Os danos causados pela fadiga estão entre as principais razões pelas quais as máquinas se desgastam e, eventualmente, quebram. A aplicação de tensão ou de movimentos repetitivos causa a formação de trincas microscópicas. Com o tempo, essas rachaduras vão crescendo e se espalhando, até que a quebra se torne radical e o dispositivo se torne inoperante. Metais que se autocurem podem mudar esse destino, que se julgava implacável, de todos os objetos metálicos. Brad Boyce, do Laboratório Nacional Sandia, nos Estados Unidos, disse que confirmaram que os metais têm sua própria capacidade intrínseca e natural de se curar, pelo menos no caso de dano por fadiga em nanoescala. O pesquisador Christopher Barr estava estudando o espalhamento das trincas nos metais fazendo um pedaço de platina dobrar-se 200 vezes por segundo e filmando tudo usando um microscópio eletrônico especializado. Cerca de 40 minutos após o início do experimento, inesperadamente, a trinca, que até então se ampliava, mudou de curso. Uma ponta da rachadura fundiu-se como um filme sendo tocado do fim para o começo, sem deixar vestígios da trinca anterior, numa espécie de soldagem a frio. Quando Barr prosseguiu com o experimento, a rachadura voltou a surgir, mas cresceu em uma direção diferente, novamente contrariando o que se previa. Uma parte que havia sido submetida à fadiga anteriormente deveria ser mais frágil e, portanto, mais suscetível a uma nova quebra. Agora o desafio é compreender em detalhes as condições que fazem surgir o processo de autocura nos metais, se o mesmo comportamento se aplica a todos os metais, e mais importante, se é possível controlar esse processo para tirar proveito dele. A Agência Espacial Europeia ESA reforçou o apoio que vem dando à empresa suíça Astrostron para o desenvolvimento de técnicas para a captura de energia solar no espaço e sua transmissão para uso no solo da Terra, da Lua ou de Marte. A Astrostron já apresentou vários conceitos na área, mas o que está merecendo a atenção no momento é a Estação Maior de Energia Terra-Lunar. O projeto prevê um satélite de energia solar construído principalmente a partir de recursos lunares, incluindo células solares fabricadas na Lua a partir de perita de ferro monocristalina. O projeto conta com painéis solares em forma de V, com antenas integradas para a transmissão da energia para o solo, que se estende por mais de 1 km² de ponta a ponta. O projeto produziria 23 MW contínuos de energia, transmitido por micro-ondas para receptores na superfície lunar, atendendo às necessidades das atividades de superfície, incluindo futuras bases tripuladas. Mas gerar energia seria apenas uma das funções do projeto. Localizada a cerca de 61.350 km da superfície lunar, a própria estação seria habitada, servindo como um portal entre as operações da Terra e da Lua, fornecendo gravidade artificial e servirá como ponto de parada de readaptação para os astronautas, ou como um hotel espacial. Uma vez que esse conceito tenha comprovado a possibilidade dos processos de fabricação e montagem de componentes de um satélite de energia solar em órbita lunar, ele poderá ser ampliado para produzir mais satélites de energia solar a partir de recursos lunares para servir a Terra. Esses satélites de energia solar fabricados na Lua exigiriam cerca de 5 vezes menos mudança de velocidade para colocá-los na órbita geoestacionária da Terra, em comparação com os satélites lançados da própria Terra. Isso também criaria muitos outros benefícios além de fornecer energia limpa suficiente para a Terra, incluindo o desenvolvimento de um sistema de transporte cislunar, mineração, processamento e instalações de fabricação na Lua e em órbita, resultando em uma economia e no nascimento de uma civilização espacial. Atualmente a equipe da Taltech já está trabalhando na fabricação do composto fotovoltaico de perita de ferro, que pode ser sintetizado a partir de um mineral chamado troilita, que compõe de cerca de 1% das amostras lunares trazidas pela Apollo. Como a produção lunar de energia fotovoltaica na Lua a partir do silício se mostrou altamente problemática, o estudo optou por esta alternativa porque ela seria mais viável para a produção de células solares lunares. Mas não basta que a matéria-prima lunar seja adequada, é preciso construir as fábricas de painéis solares na Lua.
O projeto já elaborou toda uma linha de montagem adequada para a fabricação das células solares de pirita de ferro, que servirão também para o beneficiamento dos minerais extraídos. No papel, quase tudo está pronto para funcionar. A empresa conclui em seu relatório que o maior desafio agora será o financiamento para tentar tornar isso realidade, sendo necessário 99 bilhões de dólares. A conclusão do estudo de viabilidade técnica e financeira do conceito mostrou que o projeto pode virar realidade sem a necessidade de qualquer avanço tecnológico radical. A maioria das principais tecnologias para operações de mineração, beneficiamento e fabricação na superfície lunar já estão em uso ou em desenvolvimento na Terra atualmente. Contudo, será necessário um desenvolvimento substancial de engenharia para tirar todos esses conceitos do laboratório diretamente para o ambiente espacial. Há uma nova opção para compatibilizar o caráter intermitente das energias solar e eólica com a demanda contínua da rede de distribuição de eletricidade. Em vez de armazenar a eletricidade usando baterias comuns, que são muito caras, ou em baterias de fluxo, a nova opção consiste em armazená-la na forma de calor usando as chamadas baterias de Carnot. As baterias de Carnot devem seu nome ao fundador da termodinâmica, o físico francês Nicolas Leonard Sade Carnot, que calculou a conversão ideal de calor em trabalho. Em princípio, uma bateria de Carnot consiste em 3 componentes conectados em série. Uma bomba de calor de alta temperatura, uma unidade de armazenamento de calor e um motor térmico. A bomba de calor converte em calor a eletricidade que não será consumida imediatamente. Esse calor é então usado para carregar a unidade de armazenamento. O motor térmico é responsável por descarregar a unidade de armazenamento de acordo com a demanda no mercado de energia, liberando o calor de volta para que ele possa ser usado para gerar eletricidade, compondo um sistema eletricidade-calor-eletricidade. Uma equipe da Universidade de Bayreuth, na Alemanha, está trabalhando em um projeto cujo objetivo é otimizar as baterias de Carnot para uso em larga escala. A primeira parte do trabalho consiste em encontrar os fluidos de trabalho ideais para esses sistemas de energia, e então otimizar cada um dos componentes e preparar a integração do sistema completo à rede de distribuição. As plantas de demonstração iniciais mostram que é possível alcançar uma alta eficiência cíclica com baterias de Carnot. Até 70% do excesso de eletricidade alimentada na rede a partir de fontes de energia renováveis pode ser recuperado. Os custos de armazenamento por quilowatt-hora estão na mesma faixa das baterias de fluxo e das baterias de lítio. O trabalho está atualmente centrado em identificar com precisão as propriedades termoquímicas das baterias de Carnot, além de testar os fluidos na prática no que diz respeito às funções muito diferentes que eles devem cumprir no sistema como um todo. Com a maior parte dos dados já coletada, a equipe se concentrará agora em misturas especiais de hidrocarbonetos naturais e refrigerantes insaturados parcialmente halogenados. Além dos critérios decisivos de eficiência e segurança operacional, a equipe está preocupada também com a pegada ambiental desses sistemas de armazenamento, já que eles envolvem o calor. A intenção é que o potencial de aquecimento local seja o menor possível. Se você gosta de tecnologia, deixe o like, se inscreva no canal e ative o sininho para não perder as notificações. Deixe o seu comentário sobre as tecnologias que você gostaria de ver por aqui. Entre as aproximadamente 2.000 espécies conhecidas de cupins, algumas são engenheiras do ecossistema. Os montes construídos por alguns gêneros atingem até 8 metros de altura, tornando-os algumas das maiores estruturas biológicas do mundo. A seleção natural tem trabalhado para melhorar o design de seus montes ao longo de dezenas de milhões de anos. Os cupins e seus cupinzeiros sempre serviram de inspiração para os engenheiros, desde a construção de residências mais sustentáveis até a descoberta de novas minas de ouro. Mas foi o controle climático dos cupinzeiros que chamou a atenção de David Andrén e Rupert Soar, da Universidade de Lund, na Suécia. Ao copiar esse mecanismo para uso humano, os dois pesquisadores demonstraram que futuros edifícios inspirados nos cupinzeiros poderão alcançar um efeito do controle climático similar ao obtido com os equipamentos de ar-condicionado e aquecimento atuais, mas com maior eficiência energética e sem sua pegada de dióxido de carbono. Os cupinzeiros contam com um sofisticado sistema de ventilação que permite a circulação do ar por toda a estrutura. Isso ajuda a manter e regular a temperatura e a umidade. O estudo se concentrou no interior dos cupinzeiros, que consistem em milhares de canais, túneis e câmaras de ar interconectados, e como eles captam a energia do vento para respirar ou trocar oxigênio e dióxido de carbono com o ambiente. Estudando como esses sistemas funcionam e como estruturas semelhantes podem ser integradas nas paredes dos edifícios para conduzir o fluxo de ar, calor e umidade de uma nova maneira. Ao ventilar um edifício, se deseja preservar o delicado equilíbrio de temperatura e umidade criado no interior, sem impedir o movimento do ar viciado para fora e do ar fresco para dentro. Os dois pesquisadores digitalizaram tanto o projeto de construção dos cupins quanto os fluxos de ar e umidade nos cupinzeiros, o que permitirá replicar a solução da natureza em casas e prédios.
A digitalização dos processos de design e construção dos cupinzeiros cria enormes oportunidades de como moldamos a arquitetura, e os sistemas naturais e biológicos fornecem um modelo importante de como podemos utilizar melhor essas possibilidades. Para entender o papel potencial da transferência de massa transiente investigada no cupinzeiro, ou como eles podem ser aplicados em outros contextos, é relevante não apenas quantificar a taxa de transferência de massa de dentro para fora, mas também entender qualitativamente a natureza do fluxo. Para conseguir isso, foi criada uma analogia plana de uma rede simplificada de túneis reticulados usando plástico acrílico transparente. A ideia agora é criar novas maneiras de controlar o fluxo de ar em edifícios, que serão significativamente mais eficientes em termos energéticos e climáticos do que apenas usando o ar-condicionado tradicional, que emprega o princípio do fluxo em massa, normalmente acionado por ventiladores. Em vez disso, é possível desenvolver sistemas turbulentos, dinâmicos e variáveis, que podem ser controlados por equipamentos muito pequenos e requerem um fornecimento menor de energia. Os pesquisadores demonstraram como os fluxos de ar interagem com a geometria, os parâmetros na estrutura que causam o surgimento dos fluxos e como eles podem ser regulados seletivamente. E isto pode ser feito sem a utilização de componentes mecânicos, como ventiladores, válvulas e similares, bastando um controle eletrônico e atuadores planos nas paredes, com dimensões na escala de centímetros ou mesmo de milímetros. A dupla planeja fazer seus primeiros protótipos para testes usando materiais fabricados por impressoras 3D.